Olá, a paz do Senhor Jesus para você. Hoje são 8 de novembro de 2023. Eu quero mostrar a você aqui dois vídeos de suma importância, dois videozinhos curtos que diz muito sobre os momentos que vivemos nas Assembleias de Deus e assim, né, de muitas pessoas que se dizem cristãs, de muitas pessoas que se dizem praticar a palavra de Deus e até de certas mensagens que são pseudas mensagens dos céus. Portanto, eu queria que você prestasse muito atenção a esses dois vídeos. Depois eu vou discorrer sobre mais alguma coisa, mas veja só, irmãos. Pastor, eu gosto de um pó. Fica firme com Jesus. Pastor, eu gosto de uma maconha. Pega essa erva, apresenta a Jesus. Enquanto ele não te liberta, fuma, mas fica com Jesus. Que evangelho louco é esse? Né? E depois que eu passar esse segundo vídeo, que é interessante também, aí eu vou querer fazer uma análise, mas também quero que você deixe aqui nos comentários a sua percepção. Observe esta cena atentamente. Veja enquanto o inseto caminha de um lado para o outro no penhasco. Ao longe, o passarinho atento está observando, esperando o momento certo para fazer o seu ataque e capturar a sua presa. O inseto caminha de um lado para o outro. Chegou a hora. O passarinho voa em direção ao inseto, certo de que a refeição daquele dia estava garantida. De repente, não era um inseto. Era apenas a cauda de uma serpente camuflada, fingindo ser um inseto, para então capturar a sua presa. Então perceba, no primeiro vídeo tem uma pessoa toda pintada, né, engraçadíssima, não é? Mandando as pessoas cheirar pó, fumar, não é? Aquela erva, e dizendo, mas não larga Jesus, fica com Jesus. E só o estereotipo da pessoa, você percebe que não está de acordo, né, com o estereótipo daqueles que se dizem seguidores de Cristo, praticantes do Evangelho. Entenderam, irmãos? Então, você se espanta. Não, Deus não está nesse negócio. Não, Deus está longe disso aí. Essa pessoa precisa ser mudada, regenerada, transformada, não é isso? Mas muitas vezes, essa pessoa foi levada a esta condição por uma determinada circunstâncias que mostram que ela tem sede de Deus, de conhecer a Deus, mas está aprisionada por algumas coisas dessa vida, mas mesmo assim ela não quer largar Jesus. Só que nós sabemos que para você seguir a Jesus, é preciso você fazer que nem Bartimeu, deixar a capa. Mas a mensagem é que essa pessoa aí não engana ninguém. Ela é a pessoa que está falando, com pince, pintada, né, mandando praticar os vícios e seguir a Jesus. Não engana ninguém. Agora, irmãos, veja esta outra cena. Que coisa tão tremenda, irmãos. A mesma coisa existe dentro das igrejas que professam muitas vezes a fé, mas às vezes o caminho, veja, no interior, a capa camufla um abismo, um perigo tremendo. Então, nesse vídeo que vocês assistiram, nesse segundo vídeo, então existe ali a cauda daquela víbora altamente venenosa, e ela, camuflada na rocha, pega a sua cauda, que parece um besouro, uma coisa horrível, e fica tentando, não, mas enganando o pássaro. O pássaro de longe não olha o contexto, não examina, mas ele está com o olhar fixo na cauda da serpente, que pensa ser um besouro. E ela, com os olhos atentos no pássaro, a sua cauda sendo uma verdadeira armadilha, e quando o pobre do pássaro voa para pegar o pretenso inseto, bem no posa na cauda da serpente, parecendo um inseto, ela abre a boca numa velocidade e morde o pássaro e evidentemente injeta a sua peçonha. Irmãos, existem essas duas coisas em pessoas, muitas pessoas que estão dizendo seguir a Cristo. Foi assim no tempo de Jesus, não é? Tem umas que você olha e diz, não, essa aí não é mudada, não é transformada, não é regenerada. Não oferece, irmãos, perigo nenhum. Não engana ninguém. Mas esses que estão dentro da igreja, orando, pregando, ensinando, doutrinando,
E quando são postos à prova, mostram que na realidade são peçonhas altamente venenosas, que não têm, nunca absorveram os ensinamentos do Mestre Jesus. Compreenderam, irmão? Então aí é que está o perigo. Olha, mas prega como crente, é verdade. Ensina como crente, é verdade. Ele fala a palavra de Deus, é verdade. Mas o Satanás ensinou como crente, falou a palavra como crente, só que era tal qual a personificação dessa serpente venenosa. Quantas pessoas não têm sido enganados pela aparência, pela vista, mas quando são postas à prova, revelam-se verdadeiros instrumentos do diabo. Olha, irmãos, e por que isso? Vejam só, essas denúncias minhas, que são claras, não somente minhas, né, mas como de todos nós, são claras, são objetivas, são prontamente e facilmente comprovadas com documentos nas instâncias judiciais, de Polícia Federal, de Ministério Público, né? A gente vem aqui no YouTube com a nossa identificação, com a nossa cara, sem medo, porque não estamos ofendendo, estamos relatando os fatos. E dizemos a verdade. Diferentemente, irmãos, de pessoas, olha, não se enganem, que estão dentro dessa igreja evangélica Assembleia de Deus e agem tal qual aquela serpente venenosa. Por quê? Porque são pessoas que vêm aqui na rede social, no meu canal, usam perfis fakes, perfis falsos, andam camufladas, não têm coragem, porque andam na mentira, não têm coragem de se expor. Daí, um recado para essas pessoas e para todos os meus inscritos. Essas pessoas tentam, a todo custo, desacreditar as denúncias, porque são pessoas parasitas que dependem desse sistema. E sabemos verdadeiramente, irmãos, que se esse sistema cair, essas pessoas que andam como parasita à sombra desses desvios de conduta não terão dignidade para buscar no mercado de trabalho a sua subsistência. Daí atacar Josué, daí querer difamar Josué, daí caluniar Josué. Agora, eu desafio essas pessoas, façam como eu, venham às redes sociais, deem as suas caras, mostrem documentos e se responsabilizem pelo que falam. Mas ficar atrás de perfis fakes, ocultas, trabalhando com ocultismo, isso é coisa de demônios. Mas nós continuaremos aqui denunciando, falando a verdade. E para ilustrar o que eu estou dizendo, irmãos, vocês vejam que eu publiquei aqui um vídeo que relatei, né, mostrei para vocês um áudio altamente comprometedor e altamente confirmador de todas as denúncias que nós temos feito do pastor André Barbosa, genro do pastor Almeida. E teve um irmão que entrou em contato comigo. E eu falando com ele pelo WhatsApp, eu até pensava, era do exterior, eu até pensava que era o nosso pastor Eduardo Silva, que sempre nos falamos, e ele está nos Estados Unidos. Pastor Eduardo Silva. Foi quando o irmão disse: não, irmão Josué, é o irmão de Londres, é o irmão Newton. E eu pedi a ele autorização para ler o comentário dele. E olhem só, irmãos, o que ele diz. Rapaz, meu irmão e amigo Josué, verdade mesmo, eu estava esses dias, pensando, e até procurei no YouTube pela irmã cantora Eliane Oliveira. Só encontrei os vídeos antigos. Agora, meu irmão, eu assistindo o seu último vídeo a respeito do saudoso pastor Almeida, eu não pude nem raciocinar direito, devido à grande crueldade. Meu irmão, está na hora de todos se unirem e alugar um caminhão daqueles que passam projetor dos dois lados. Aí ele botou entre parênteses. Eu não sei muito bem o nome, mas basicamente é isso. Dos dois lados da carreta ou caminhão passam vídeos projetores com letreiros falando sobre um assunto particular e sai pela cidade inteira. Faz tempo que penso nisso. Pode ser uma bobeira da minha cabeça, mas eu aqui fico nervoso com isso e ninguém faz nada diante de tantas denúncias. Se por acaso o irmão Josué fizer isso, conte com minha contribuição. Deus o abençoe
em nome do Senhor Jesus. E ele mandou essa postagem para mim e eu vi que o telefone do WhatsApp era do exterior. Eu falando com ele, pensando que era outra pessoa, ele disse, não, irmão Josué, é o irmão Newton aqui de Londres. E ele sempre fala com a gente. Ele acompanhou e acompanha o caso do presbítero Nelson, né? Pediu até a informação como fazer para ajudar a viúva do presbítero Nelson. E eu mandei o contato dele para Dr. Miguel e não acompanhei. Pois então, irmãos, é assim que se procede. Vejam só esse outro comentário aqui. Esse comentário é de um irmão, irmão Ricardo Oliveira. Irmão Ricardo Oliveira, muito obrigado por comentar neste canal. Mas antes que eu comente qualquer coisa, eu vou ler um comentário lhe respondendo que me satisfaz plenamente, tá certo? Então você disse assim, Ricardo, irmão Josué, o Senhor verdadeiramente, uma pessoa que não conhece o pastor Ailton, está afirmando algo que ele não ensina. Explique o contexto e não se firme no pretexto. Convido a estar nas segundas-feiras no templo matriz da IEADPE para o Senhor aprender a palavra de Deus e aproveitar esse canal para evangelizar. Ricardo, eu vou ler aqui um comentário do irmão Aguinaldo que responde ao seu comentário e essa resposta dele me satisfaz plenamente. Mas antes disso, eu queria dizer a você o seguinte, olha, eu conheço o gestor Ailton José Alves pessoalmente desde 1980. O senhor conhece desse ano? Conheço o sogro dele, conheci o pastor José Amaro da Silva, conheci a irmã Judite, que era anônima, conheci pastor Almeida. Então, a história dessa igreja, Josué Augusto conhece. Mas deixa eu lhe dar uma informação antes de ler o comentário do nosso irmão Aguinaldo. Existia um promotor de justiça que frequentemente estava nos cultos de doutrina. Porque quem não gosta de ouvir uma boa palavra, uma palavra de moralidade, uma palavra de condenação das coisas erradas, condenação do pecado, uma mensagem até às vezes de orientação bíblica, é muito bom. Mas quando essas orientações, Ricardo, são perfeitamente sincronizadas com a vida, com os exemplos que as pessoas que falam essas palavras dão. Mas você sabe o que aconteceu? Então esse promotor de justiça, tomando conhecimento de todas essas denúncias, procurou o Dr. Miguel e disse, Miguel, eu quero saber se essas denúncias são verdadeiras. Todas as segundas-feiras ele estava lá no Templo Central, como muitos de vocês. Então, Dr. Miguel prontamente deu a ele o número dos processos, ele como promotor de justiça, conhece o direito, conhece a lei, conhece o que é tudo, não precisa nem eu dizer. Então ele entrou nos processos. Voltou para o Dr. Miguel e disse, Miguel, como pode uma coisa dessa, Miguel? Todas as segundas-feiras, ninguém sabia que ele era promotor. Eu lá no Templo Central, ouvindo as mensagens, mas sendo transmitidas por uma pessoa altamente desautorizada, sem exemplo. Ah, meu amigo, eu não vou mais não, porque eu sei que eu estou perdendo tempo. E desapareceu, Ricardo, do Templo Central. É necessário que as mensagens sejam acompanhadas da vida e do exemplo. Entendesse? Agora, vê só. Eu me satisfaria, sem comentários, só com essa resposta que o irmão lhe deu. Paz do Senhor, Ricardo. Respeito sua opinião, mas acho estranho esse seu comentário e explico por quê. Ao contrário do que você afirma, o irmão Josué Augusto conhece sim o gestor-presidente e há mais de 20 anos. E eu digo há mais de 40 anos, Ricardo, 43 anos. E há mais de 20 anos vem presenciando os desvios de conduta dele como testemunha ocular, e tudo o que o irmão Josué vem denunciando aqui é respaldado em provas documentais, testemunhais, áudios vazados, fotos e etc. Deus tem levantado o irmão Josué para denunciar as iniquidades praticadas por líderes iníquos, repreendendo-os dentro do rigor da palavra de Deus. Amém por isso. Você convida o irmão Josué para vir à igreja e aprender a palavra.
Seu conselho é bom, mas a pergunta-chave é: o que será que temos a aprender com pastores que não vivem o que pregam e dão mau testemunho? Você não acha que para poder ensinar algo à igreja, eles teriam que primeiramente dar o exemplo daquilo que estão ensinando? O que será que homens cheios de desvios de conduta podem ensinar? O irmão diz também que o irmão Josué deveria usar este canal para evangelizar, mas você se esquece que denunciar o pecado também é uma forma de pregar o evangelho e ganhar almas. Ninguém aqui deseja o inferno ao irmão pastor e sua diretoria. E é bom por isso que o irmão Josué o está repreendendo dentro do rigor da palavra. Reflita. Está aí, Ricardo, a resposta que me satisfaz plenamente. Então, irmãos, por hoje é só. Muitas coisas atrapalham, mas para que o vídeo não fique muito longo, eu queria que você mais uma vez refletisse, principalmente você, Ricardo, atentamente, para que você não seja enganado. Veja o exemplo dos dois vídeos. O primeiro, a pessoa apresenta-se, vamos dizer assim, pintada, né, batendo tambores, um espetáculo tremendo, aí você diz logo, não, essa aí não é crente, embora esteja oferecendo Jesus. Agora, muitas vezes ali por trás, Ricardo, está um coração humilde, quebrantado, cheio de amor, que merece compaixão. Você lembra-se daquele homem que estava ao lado da cruz? Qual seria o seu papel ali, Ricardo? Mas ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, você lembra-se do rico que chegou querendo seguir a Jesus? E Jesus disse, vai, vende tudo o que tens. Ele chegou, né, chamando Jesus atento para seguir o caminho. Mas quando Jesus foi dizer a condição, ele fugiu. E o segundo vídeo, Ricardo, é aquela camuflagem, aquele perigo, aquele abismo, compreendesse? Estava ali aquele animal, né, atraindo um pássaro, um belo pássaro com a sua cauda. E deixa eu lhe dizer, uma das grandes, poderosas e eficazes armas de Satanás chama-se o engano, a dissimulação e a camuflagem, tá certo? Mas fique atento, meu irmão, não veja a aparência, siga a Jesus, siga a palavra e não siga os homens, principalmente quando demonstram que precisam nascer de novo. Que Deus em Cristo a todos abençoe.